Capítulo 8, versículo 5. A cura do criado de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Olha que resposta imediata, e tudo que aquele homem ele queria ouvir, igreja. Você vê que ele não falou quem ele era, ele não falou qual é a cidade que ele morava, o que ele tinha, a posição social, a religião. Jesus também não perguntou isso a ele. Jesus olhou para o que na vida daquele homem? A fé, igreja. O que chama a atenção de Deus é a fé. Aquele homem, com certeza, para chegar até ali, não foi fácil. Jesus conhecia os seus, ele conhecia também aqueles que estavam sempre com ele, mas aquele homem era diferente, ele se vestia diferente, mas Jesus também não quis saber a respeito do visual dele. Você vê que hoje as pessoas elas colocam muita dificuldade para que alguém venha alcançar o milagre, sabia? Tem pessoas, por exemplo, que chegam na igreja: olha, eu estou precisando de uma oração, eu estou passando por isso, por aquilo, eu estou enfrentando isso. E tem uns que vai fazer entrevista. Mas a senhora de que religião é? Aonde a senhora mora? É a primeira vez? Ou seja, vem entrevista. Conhece alguém aqui? Isso vai adiantar o quê? Ou vai fazer qual diferença no milagre que aquela pessoa ela necessita? Não faz nenhuma diferença, gente. Às vezes nós, seres humanos, complicamos o agir de Deus na nossa vida, porque entendemos que para Deus fazer o milagre existe todo um contexto, como Naamã ele criou na mente dele. Quando a serva falou: ah, meu senhor, se o senhor tivesse diante do meu senhor lá no Israel, que era Eliseu, ele a curaria. E aí Naamã falou: mas eu sou da Síria, eu não faço parte do povo de Israel, como que ele vai me atender? Ele vai me rejeitar. Mas ainda assim ele se agarrou naquela palavra. E aí ele pensou: como é que é? Quanto que eu tenho que pagar, né? E ele pegou uns criados, uns funcionários: ó, prepara aí os presentes, leva também umas moedas de ouro, leva também umas vestes festivais, algo de primeira linha, para a gente ver o que acontece lá. Eu não sei o que vai acontecer, como que é a cerimônia, porque eu estou indo lá na fé. Falaram que eu vou ser curado, então eu estou indo lá, mas eu não sei o que eu tenho que fazer. E aí ele foi, ele levou um monte de coisa. E aí quando ele chegou lá na cidade, Eliseu ficou sabendo: ó, Eliseu, tem um homem aí, veio lá da Síria, leproso, e ele veio para ser curado. Ele falou que uma serva dele falou que se ele viesse aqui, ele seria curado.
E Eliseu falou: tá bom, manda ele dar 7 mergulhos lá no rio, e aí ele já pode ir embora já. E aí Naamã recebeu a mensagem: ó, meu senhor, o Eliseu pediu para o senhor dar 7 mergulhos aqui nesse rio aqui, e pronto, o seu problema está resolvido. Mas como? Eu vim de longe, eu não estou aqui de brincadeira, eu vim aqui por um propósito. Eu pensei que ele desceria, que ele me atenderia, que ele invocaria o seu Deus, que iria fazer uma reunião, algo assim extraordinário para que eu pudesse ser curado. Ele não colocou muita fé naquelas palavras, porque ele criou na mente dele todo um contexto que ele precisava fazer para ser curado. Ou seja, você e eu não sabemos realmente o que nós temos que fazer para ser curado muitas vezes, igreja. Muitas vezes a coisa é tão simples de resolver, só que a gente fica com aqueles porém: o que eu tenho que fazer? Você sabe que tem pessoas que colocam a cura dela, por exemplo, lá em cima do monte: o dia que eu subir naquele monte, aí eu vou ser curado. Foi Deus que falou isso para ela? Não, ela colocou isso na mente, né? O dia que eu subir lá naquele monte, eu vou ser curado. E ela nunca consegue ir, ela nunca vai. E aí, mesmo ela indo para a igreja, ela não acredita que só o fato de ir à igreja ela vai ser curada. Ela não acredita que ela sendo fiel a Deus ela vai ser curada. Ela só acredita no dia que ela fazer o sacrifício e subir lá naquele monte que ela determinou. Ou seja, quem criou isso foi Deus? Não, foi o próprio homem, o ser humano, igreja. E o ser humano cria muita dificuldade para Deus agir na vida do mesmo. Nós não podemos criar dificuldades, nós temos que facilitar. E como que a gente facilita? Usando a fé. Usando a fé. Quando você usa a fé, meu Deus, eu creio. Pronto. Ali você facilita, igreja. Porque Deus não precisa de bisturi, Deus não precisa de uma sala cirúrgica, Deus não precisa de homens, de nada que esse mundo possa oferecer para fazer um milagre. Ele não precisa. Ele só precisa encontrar fé no seu coração. É só isso que ele precisa. E muitas vezes ele vem procurar fé no coração das pessoas e não encontra, porque as pessoas colocam dificuldades, colocam pretexto: não, olha, o problema que eu estou enfrentando é muito difícil, o problema que eu estou enfrentando, olha, só vai ser resolvido quando eu for em tal lugar, e nunca que vai. Quem mandou ela determinar isso, né? Ela complicou as coisas. Nós temos que facilitar a igreja. Olha, hoje eu vou à igreja. Mas está tendo alguma campanha lá? Não, reunião normal. Vou buscar a palavra e eu vou ser curado. Não, o seu problema é muito grave. Fala para o pastor lá fazer uma campanha em cima disso aí. O problema que você está enfrentando é muito grave. Aos olhos de muitos, você tem que fazer um malabarismo para que Deus possa te curar. Mas aonde que está escrito isso aí, igreja? Aonde que está escrito que você tem que criar dificuldades para Deus agir na sua vida? Não. Deus, ele manda vir, né? E quando a pessoa atende e vem, certamente ela recebe imediatamente aquilo que ela precisa. Aquele homem veio de longe, né? Ele veio em busca da cura do criado. E aí ele falou, né? Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Uma vez Jesus, ele perguntou
para o homem que estava 37 anos na fila, o homem que era paralítico de nascença, e Jesus do lado dele, e ele na fila. E aí Jesus assim olhando para ele: você quer ser curado? E o homem respondeu: ah, Senhor, olha, o anjo mexe na água, e aí enquanto eu vou, aí vem outro, passa na minha frente, e aí chega e toca na água e é curado, e eu estou aqui. Foi isso que Jesus perguntou? Não. Jesus perguntou: você quer ser curado? Só que ele inventou uma história longa, uma história que não tinha nada a ver com aquela pergunta e com aquilo que ele precisava. Às vezes nós criamos uma oração: olha, para você ser curado, você tem que ler essa oração aqui 70 vezes, aí você vai ser curado. Aonde que está escrito isso aí? Jesus é direto, igreja, e muitas vezes ele só quer saber o que cada um de nós queremos. E as pessoas ficam enrolando para falar o que querem. Quantas vezes ele já falou: olha, pede aí o que você quer e eu vou te dar. Pede aí o que você precisa e eu vou te dar. Só que muitas vezes as pessoas, elas criam um contexto religioso, e esse contexto só serve para atrapalhar a vida delas. Esse homem, ele não era da igreja, né? Ele não era daquele grupo, mas ele fez uma oração direta. Ele falou: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Antes dele terminar, Jesus falou: eu irei curá-lo. Tá bom, já falou, eu já estou indo já. Às vezes a pessoa ela não quer que as coisas aconteçam naturalmente na vida dela, de forma simples. Ela cria toda uma cerimônia, né? Ela: olha, eu vou fazer isso, isso, isso e isso, e aí eu vou conseguir o meu testemunho. Quem determinou foi ela, né? Não foi Deus. Ela colocou a dificuldade, então ela tem que fazer aquilo que ela determinou. Eu gosto de pensar: olha, eu vou à igreja, Deus vai abençoar, Deus vai abrir as portas. Eu gosto de pensar: olha, eu vou fazer uma oração e Deus vai curar. Você já observou a oração do apóstolo? Quando alguém liga para ele, e aí ele faz uma oração, de quantas horas ele faz uma oração para que a outra pessoa receba um milagre? 1 hora? 1h30? 30 minutos? 15 minutos? Às vezes 30 segundos. 30 segundos. Muitas vezes ele só fala: Pai, cura essa criança, Pai, que o teu poder manifeste lá e o teu nome venha ser glorificado. Aí daqui a pouco chega o testemunho: a criança foi curada, o milagre aconteceu. Por quê? Porque ele já aprendeu, igreja, que com Deus não precisa enrolar. Nós não precisamos criar um contexto para tocar no coração de Deus quando a coisa é urgente. Nós estamos aqui buscando o quê? O milagre urgente. Aquele homem estava buscando urgência na vida do criado, era urgente. Então ele não tinha tempo para ficar inventando história. Ah, Senhor, olha, eu moro na rua A, no número 10, e há muito tempo eu moro ali naquele bairro, de vez em quando eu vou na igreja, olha, eu já vim aqui uma vez. Não, ele não quer saber disso. Era urgência. E nós temos que entender isso, igreja. Se nós estamos aqui buscando urgência na nossa vida, nós temos que ser imediato.
Nós não podemos complicar. Meu Deus, é urgente, Pai, o Senhor tem que mudar a minha vida. Olha, a minha vida, as portas tudo fechadas. Abre as portas, Senhor. Abre as portas, eu te peço. Meu Deus, eu quero um emprego. Meu Deus, eu quero abrir o meu negócio. Se é urgente, tem que ser imediato, igreja. Porque se a pessoa não entende que é urgente, ela vai começar a criar um monte de contexto em cima. E Deus é imediato. Ele quer abençoar. Ele falou para aquele homem: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Olha aí, está vendo? Sinal que a casa dele estava o quê? A casa dele não era de acordo com a religião. Ele se sentiu envergonhado. Senhor, não, por favor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. A casa dele, na mente dele, não estava preparado para receber Jesus. Mas você acha que Jesus estava preocupado com isso? E às vezes nós se preocupamos muito com coisas, igreja, que não tem nada a ver. Nada a ver. Jesus falou para Marta: Marta, só uma coisa necessária. Parem de se preocupar com muitas coisas. Eu não já estou aqui resolvendo o problema. Jesus estava na sala resolvendo um problema e Marta preocupada. Às vezes Jesus já está resolvendo um problema na nossa vida e a gente continua preocupado, igreja. A gente continua ali criando contexto. Então aquele homem falou: olha, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz ficará curado, será curado. Ou seja, ele não abriu mão da urgência. Falou: então, em outras palavras, eu não sou convertido ainda, Senhor. Olha, tem muita coisa para mudar na minha vida, mas ele não perdeu a urgência. Porque tem pessoas aí, está vendo aí? Se ele for lá em casa, aí não vai gostar daquilo que vai ver. Se eu falar para ele quem eu sou, ele não vai fazer o milagre. Tem pessoas que pensam assim, sabia? Mas Jesus nos conhece. Ele conhece os nossos limites, conhece o nosso dia a dia, e Ele não está te perguntando quem é você. Ele só está procurando o quê? A fé no seu coração. E aí quando esse homem falou assim: olha, manda uma palavra, com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados a minhas ordens, e digo: este vai, e ele vai, e outro vem, e ele vem. O meu servo faz isto, e ele faz. Aí o homem falou: olha, Senhor, eu tenho autoridade também de mandar ir e vir, mas não como o Senhor. Se o Senhor mandar, eu sei que o Senhor tem autoridade para mandar, o meu servo ficará curado, não precisa nem o Senhor ir lá. E aí Jesus se admirou com aquilo que ele estava procurando, igreja. É a fé. O que Jesus está procurando hoje? A fé. Jesus procurava a fé naquele lugar ali, e ele encontrou na vida de um centurião, um homem que não fazia parte da congregação, um homem que estava ali lutando por uma urgência na vida do seu servo, e ele entendeu que era urgente. Ele falou: eu não vou ficar aqui me apresentando, eu não vou ficar aqui falando da onde eu vim, não, eu vim buscar o milagre. Você já percebeu que tem gente que quando tem uma posição, as pessoas normalmente querem que a posição chegue primeiro? Tem gente que é assim: olha, fala para ele lá que eu sou o comandante do rei da Síria, eu estou aqui para, olha, eu já venci muitas batalhas, eu vim, fiz uma viagem cansativa, e olha, eu trouxe aí uma bagagem, e aí fala para ele lá, que eu vim aqui para conversar com ele.
eu vim aqui para ter uma conversa com ele. Você tem gente que apresenta a posição primeiro, e estes se não vigiarem, acabam perdendo a bênção. Naamã quase perdeu a bênção, porque ele achava que era do jeito dele. Mas Eliseu falou: não, é simples, manda ele mergulhar ali, pronto. Mergulhou lá, e a Bíblia diz que a pele se tornou como a pele de uma criança, um bebê, né? O milagre aconteceu. Ou seja, Naamã estava perdendo o foco da urgência, mas o centurião aqui não. Ele falou: não, Senhor, olha, eu não sou digno, mas se o Senhor mandar uma palavra, ele ficará curado, ele será curado. Amém, igreja? E aí Deus se admirou-se Jesus, e disse uns aos que seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Olha que elogio, né? Era mais que um elogio, era uma verdade admirável ali. Jesus admirou a fé daquele homem que tinha acabado de chegar. E tudo porque ele queria o quê? Urgência em sua vida. Ele entendeu que aquele que estava ali, que era Jesus, poderia mudar a vida por completo dele, poderia mudar a história da casa dele, poderia curar o servo dele. Ele não perdeu o foco, igreja. Você e eu não podemos perder o foco. Nós temos que entender que Jesus está disposto e disponível para fazer um milagre na nossa vida, mas cabe a cada um de nós entender o que é urgência. Porque se eu venho para uma reunião dessa e para mim, não, está tranquilo, né? Olha, eu vim aqui porque isso, aquilo, e começa a inventar um monte de contexto. O que o médico dos médicos vai entender? Não, coloca uma fitinha amarela nele aí, no braço dele, porque isso aí não é urgência, não. Isso aí não é emergência, não. Olha, vai deixando ele para ser atendido mais tarde. Mas se a pessoa, olha, eu estou cheio de dores. Você sabe que a dor é considerada um dos sinais vitais do corpo, sabia, igreja? Você já viu aquelas pessoas que chegam no hospital gritando de dor, como rapidinho leva elas para lá para dentro para ser atendido? Às vezes a dor nem é tão grande assim, mas o aspecto, né, está passando ali. Olha, está sentindo muita dor, está gritando aqui, leva lá, ô doutor, está com muita dor. A dor é um dos sinais vitais do corpo, na qual demonstra o que? Urgência. Aí a pessoa: não, Senhor, o Senhor pode me atender mais tarde, eu não tenho pressa não. Na verdade eu vim aqui, eu precisava ver o irmão, né? Eu vou conversar um pouquinho aqui com o irmão, depois eu falo com o Senhor. Aí a urgência, ela vai perdendo o peso. Quando a pessoa ela tem urgência de alguma coisa, ela não perde o foco. Aí eu vim na igreja, milagre urgente. Olha, meu Deus, já estou aqui de joelhos e já estou apresentando a minha súplica, Pai. Eu sei que o Senhor vai me abençoar hoje. E ela se concentra naquilo que é urgente na vida dela, e o milagre acontece. Por quê? Porque Deus se admira. Olha aí, é isso que eu quero ver, é esta fé que eu quero ver. Jesus se admirou e falou: nem em Israel encontrei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentro. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme o que? A tua fé.
E naquela mesma hora, mesma hora, o servo foi curado. Ou seja, no momento que ele manifestou a fé urgente, Deus curou o servo dele lá em casa. Ou seja, tinha urgência. Ele determinou isso. Quem determina a urgência na sua vida não é o médico. O médico só avalia, né? Olha, esse caso aí é urgente, porque a situação é grave. Não foi o médico que determinou, a igreja, é o paciente. Olha, o paciente aí está dando, tá desmaiando. O paciente aí está com mais de 41 graus de febre. Então, não é o médico, não é o especialista, é o paciente, somos nós. Se Jesus é o médico dos médicos, então cabe a nós apresentar o que é urgente na nossa vida, para que Ele venha resolver a nossa história. Amém, igreja? E naquela mesma hora, ele foi curado. Ou seja, será que no momento que nós estamos aqui orando, Deus pode estar fazendo um milagre lá onde você precisa fazer? Onde você precisa receber? Com certeza, igreja. É o que mais a gente vê. Então nós temos que viver isso aí também. Olha, eu vou para a igreja e Deus vai resolver esse problema aí. E resolve. Foi o testemunho que você ouviu aqui. Eu vou para a igreja, eu vou levar a fotografia, Deus vai resolver o problema. E resolve. É urgente. E olha o que Deus faz. Testemunhos. Os testemunhos acontecem. Então cabe a cada um de nós priorizar aquilo que é imediato, o que tem que ser resolvido agora. E Deus vai resolver, porque Ele atende os seus filhos. Amém, igreja? Nós vamos fazer uma oração e você vai apresentar a Ele o que é imediato, o que é urgente, em poucas palavras, como esta aqui, como a oração que esse centurião fez: Senhor, o meu criado jaz em casa e de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Aí Jesus entendeu que era urgente. De repente a sua urgência talvez seja o lado financeiro. Senhor, eu não consigo pagar minhas contas, eu estou devendo, está tudo no vermelho. É urgente. Ó Senhor, meu nome está sujo, eu estou desesperado, Senhor. É urgente. Senhor, eu fiz um diagnóstico médico, consumo uma enfermidade, eu não aceito isso, é uma urgência. Senhor, tem um irmão que está nos vícios, eu não aguento mais essa situação, é urgente, meu Deus, visita ele. E Deus vai lá visitar, no mesmo momento que você estiver orando, Deus vai te atender. Amém, igreja? É você que determina a urgência na sua vida. Fiquem todos de pé. Nós vamos agora beber da água e nós vamos orar. Nós vamos pedir para Deus